Vamos comparar ao mesmo tempo as diferenças de design entre a versão Gran Turismo Line do veículo elétrico 4 e a versão normal. Esta é a versão normal do veículo elétrico 4. Compare ao mesmo tempo. O design lateral apresenta essas diferenças. A maior diferença no design lateral, obviamente, é o design das rodas dentro do pneu, que é diferente. Além disso, o design do revestimento das rodas que envolve o pneu também é diferente. O design traseiro também é diferente assim. Comparando ao mesmo tempo, normalmente o pacote de design chamado Gran Turismo Line parecia mais estiloso. Pessoalmente, acho que neste caso do veículo elétrico, 4 só o modelo básico já está bom. Olá, aqui é o Yomoto Gurion. O carro que vamos ver hoje é o veículo elétrico 4 que nós também estávamos muito ansiosos para ver. Recentemente mostramos o test drive do veículo elétrico 3 e sempre que o vejo na rua penso, esse carro é bom mesmo. Digo isso porque a Kia está lançando veículos visando a popularização em massa. E muitas pessoas aqui no país compram o Avante como carro desse segmento, mas o Avante é um veículo híbrido a combustão, enquanto o veículo elétrico 4 é um carro elétrico. Vamos focar em analisar quais são as diferenças entre esses dois veículos. Primeiramente, observando o design frontal, esse visual já parece bem conhecido. Podemos ver o design de iluminação Star Map Signature, mas a diferença é que este veículo é um sedã elétrico. Por esse motivo, ele é relativamente mais baixo, e ao ver pessoalmente, o capô também é bem curto. Se vocês virem este carro pessoalmente, vão pensar, por que a frente é tão curta? E em comparação, por que a traseira é tão longa? Antes de olharmos o design deste carro, vamos dar uma olhada no compartimento do motor. Fiquei um pouco surpreso. É uma sensação muito mais leve do que eu esperava. Fiquei pensando por que é tão leve e percebi que este capô é muito mais curto do que os carros que vimos recentemente. No compartimento do motor, o veículo elétrico 4 não possui o porta-malas dianteiro típico dos carros elétricos. Devido ao design em formato de cunha, o espaço frontal ficou bem curto, lembrando um furgão. O comprimento do compartimento do motor deste veículo é muito curto, lembrando o espaço de um multipurpose vehicle nos carros a combustão. Por isso, a diferença é que ele não tem porta-malas. Infelizmente, a parte que segura o capô não é um lift a gás, mas sim desse tipo de vareta. Como a apresentação foi feita meio às pressas, talvez você esteja se perguntando por que o capô está desse jeito. Ele só recebeu a pintura básica e ainda não tem o revestimento de verniz. O carro de produção será um pouco diferente disso. Observe o design da dianteira. O Daytime Running Light vertical, com iluminação exclusiva Star Map Signature, se estende bastante e tem uma direção bem definida em ambos os lados. E junto com o design familiar dos faróis, você pode ver o design Digital Tiger Face. É um design bastante familiar, embora seja uma variação, mas se até agora os designs dos carros elétricos que vimos eram SUVs com altura elevada, este sedã de altura mais baixa mostra como pode ser diferente. Acho que é bom pensar dessa forma. Então vamos dar uma olhada na lateral. O design lateral não é nada comum. Primeiro, dê uma olhada com base na roda dianteira e depois observe com base na roda traseira. Acho que vocês nunca viram esse tipo de design antes. Primeiro, a parte dianteira é envolvida por um grande revestimento. Nos carros a combustão, normalmente o revestimento era redondo, mas nos carros elétricos, seguindo o design geométrico Opposites United da Kia, ele foi projetado assim. Ter esse formato é justamente uma característica dos carros elétricos. Mas o que é diferente? Eu já mencionei que o capô é realmente curto, né? Este é um carro cuja extensão do capô não chega a 1 metro. Apesar de não ser um carro pequeno, o capô tem menos de 1 metro, então ele ficou realmente curto. Quando vi pela primeira vez pensei, isso é de alumínio? Como a área ficou menor, pareceu realmente pequeno. Se você olhar para o lado, esse detalhe de design faz com que o balanço dianteiro seja realmente curto. Mesmo que você meça generosamente, o balanço dianteiro na frente da roda não chega a 40 centímetros, não chega a 40 centímetros. Nesse design, eles cortaram o meio com o Daytime Running Light. Eles criaram um design muito dinâmico, como se fosse um carro esportivo de tração traseira. Se você olhar de lado, essa linha cai de repente como um nariz aquilino. Então esse design é muito único. Provavelmente vocês nunca viram um design de carro assim antes. E uma das coisas que vocês querem é que a porta de carregamento fique na parte de trás, né? Claro, eu também prefiro assim. Será que é só puxar a fiação? Como esse espaço ocupa uma parte, se você puxar e colocar atrás, no final das contas o espaço do porta-malas vai diminuir.
Por isso, acho que a Kia usa essa parte da frente nos carros compactos. Na lateral, o pilar A foi pintado de preto e todas as áreas dos pilares também estão em preto, o que faz com que a lateral pareça mais esguia. E o que me surpreendeu foi justamente esta parte. Se você olhar os pilares, o pilar A, o pilar B, o pilar C, depois eles fizeram esse design. Pessoal, vocês já viram esse tipo de design em um sedã? Tem uma pequena janela de design quadrado. E além disso, outro ponto único é esse design aqui. O motivo pelo qual eu disse que é a primeira vez que vejo um carro com esse design é porque ele tem elementos que lembram os trens-bala, como o QTX ou SRT, parecendo que separa os vagões. No veículo elétrico, 3 a maçaneta da segunda fileira ficava deste lado, mas aqui está instalada na própria porta da segunda fileira, como em outros carros. O que é muito único no design da parte traseira é justamente o balanço traseiro. Vou dar uma olhada no balanço traseiro também. Isso é baseado no lado mais curto, dá 63,4, agora medindo no centro do lado mais largo. Se eu medir do centro da roda até a extremidade, dá quase 1 metro. O espaço desse lado é tão grande na parte traseira que pode ser comparado a veículos grandes como o Grandeur ou o K9 da Kia. Por isso, se você olhar por aqui, o próprio carro tem um design em forma de cunha que vai se ampliando. Eu nunca tinha visto um design assim antes. E o design das lanternas traseiras também ficou muito mais refinado. Agora, a luz de baixo acende deste lado. É exatamente igual ao Daytime Running Light, que fica ao lado do farol dianteiro. Cortar exatamente na linha de separação fica estranho, né? O Q5 tinha essa parte bem estranha, mas aqui a linha do design e a de separação estão perfeitamente alinhadas. Por isso, esse lado do design é muito bonito. E esse balanço traseiro alongado cria um porta-malas bem único. Acho que é a primeira vez que vocês veem um porta-malas assim aqui no país. Como ele desce reto, tipo um hatchback coupé, vocês devem pensar que o vidro também vai levantar junto, igual ao Stinger, né? Mas ele abre assim. O espaço que a tampa do porta-malas abre é bem pequeno, não chega nem a 30 centímetros, acho que dá uns 20 por aí. Como o porta-malas abre só uns 20 centímetros, esse espaço aqui fica bem grande, acho que até dá para entrar aqui dentro. Quem acampa bastante chama isso de tenda anexa, ou tenda tipo túnel. E esse espaço aqui lembra muito um túnel de estufa, né? Um espaço bem profundo. Será que pode ser tão profundo assim? Olhando assim, parece até mais profundo que o porta-malas de um Sonata. Vou conferir aqui, atrás do banco traseiro. Agora, aqui atrás, isso não é um veículo utilitário esportivo. O comprimento do porta-malas dá cerca de 107 centímetros, o que é realmente grande. Vou medir a largura também. A largura deu exatamente 135 centímetros. Recentemente nós medimos o veículo elétrico 9 e o Ioniq 9, certo? O comprimento lateral é exatamente o mesmo que o deles. Então esse espaço é realmente muito grande. A altura do chão do porta-malas até o topo dá exatamente 55 ou 56 centímetros. Por causa desse espaço, você já percebeu, não é? A iluminação do porta-malas geralmente fica na lateral, mas neste caso está na parte superior. Assim, quando a porta abre, o espaço é iluminado naturalmente. É a primeira vez que vejo um carro com esse design aqui no EVPO e eu acho bem interessante. O espaço de armazenamento na parte inferior do porta-malas é assim. Parece que isso ainda receberá pintura adicional. E como não é um carro de produção em massa, deve ser por isso. Mas está legal. Junto com o porta-malas diferenciado, tem algo ainda mais único, que é esse design aqui. Esse design lembra aquelas orelhinhas de coelho que a gente já viu em carros como os da BMW antigamente, um visual bem fofo. No EVPO parece que esse design transmite uma sensação bem dinâmica. Essa parte lembra o design dinâmico dos propulsores de um foguete. Então vamos comparar ao mesmo tempo as diferenças de design entre o EVPO Gran Turismo Line e a versão normal. A versão normal do EVPO é assim, compare ao mesmo tempo. O design lateral apresenta essas diferenças. A maior diferença no design lateral, obviamente, é o design das rodas dentro do pneu. E também há diferença no design do revestimento das rodas que envolve o pneu. O design traseiro também é diferente assim. Comparando ao mesmo tempo, normalmente a linha Gran Turismo, que pode ser chamada de pacote de design, parece mais estilosa. Pessoalmente, acho que neste caso do veículo elétrico 4, só o modelo básico do veículo elétrico 4 já está bom. Nossa, pelo design externo, pensei que fosse um carro tanto para veículo utilitário esportivo quanto para sedã. Ao sentar no veículo elétrico, 4 é perceptível a superioridade em relação ao veículo elétrico, 3 com um conforto e comprimento do banco diferenciados, evidenciando sua categoria superior.
Provavelmente, nesse nível, se compararmos com um carro a combustão de porte médio, ele tem um valor de produto semelhante ao K5. O espaço interno é quase idêntico ao do veículo elétrico, 3 com um novo padrão no acabamento da porta. O volante bicolor também é uma raridade nessa categoria. A parte de cima e de baixo tem esse formato quadrado. E olha, eu realmente preciso elogiar isso. O modo de condução fica aqui, o que é mais confortável. Em outros carros, o modo de condução geralmente fica bem aqui no console. Normalmente, a gente segura o volante para dirigir. Então, o botão do modo de condução no volante é muito mais prático. Tem uma interface de usuário muito bem projetada e o display integrado, que o motorista mais utiliza, é composto por um painel de 12,3 polegadas, uma tela de 5 polegadas para o ar-condicionado no meio e uma central multimídia de 12,3 polegadas. Essa configuração já é suficiente. Não é em formato curvo, mas sim estendida horizontalmente. Muitas pessoas acham que a tela de 5 polegadas do ar-condicionado atrapalha durante a condução, pois fica meio escondida. Então, esse espaço realmente acaba ficando um pouco coberto. Antigamente, nos carros da Kia, essa parte era integrada aqui, né? Agora, esse novo formato é uma melhoria em relação ao modelo anterior, que ficava mais embaixo. Mas ainda assim, é melhor ter isso do que nada, não? E agora, no painel, a autonomia aparece um pouco, né? Está mostrando 427 km e o nível atual da bateria está em 79%. Ainda não foi divulgado, mas provavelmente quando você assistir a este vídeo, a autonomia já terá sido revelada. E passou dos 530 km. Agora, até os carros populares ultrapassaram os 500 km. E quando vocês forem comprar este veículo, pode ser que alguns de vocês pensem assim: o Avante tem versões a combustão e híbrida, certo? Mas por que a Kia não tem? Talvez seja porque a Kia descontinuou o antigo K3 e lançou o K4 no mercado norte-americano. No mercado doméstico, o veículo elétrico 4 que vocês estão vendo agora pode ser considerado o concorrente direto do Avante, além de ser um sedã que cobre uma faixa ainda mais ampla, chegando até o segmento dos médios. Por isso há uma certa diferença. O Avante não veio com o CCNC, que pode ser considerado o cérebro do carro e permite atualizações em tempo real. Já este carro vem com o CCNC desde o início. Muitos sabem que este carro possui uma função que torna a direção de um elétrico ainda mais divertida. A função VGS, que simula som e sensação de troca de marchas, não está disponível neste veículo no momento. Uma versão Gran Turismo deste carro será lançada em breve, provavelmente com essa função adicionada ao seu modo de condução. O sistema de infoentretenimento possui botões sensíveis ao toque, e na parte inferior é do tipo Mulri. Apesar de muitos acharem que os botões sensíveis ao toque deixam a desejar, a combinação entre o toque e a parte Mulri foi feita adequadamente. No meio, há controles como o de volume, o que é bom. Essa parte é definitivamente mais sofisticada do que no veículo elétrico. 3. E pessoalmente, tem um ponto que me deixou um pouco decepcionado, que é esse console. Mas, quando usei o veículo elétrico 3 pessoalmente, esse espaço inovador do console acabou me deixando um pouco insatisfeito. Esse console é expansível, né? Ele se expande assim. Se você for trabalhar com um notebook, ele oferece praticidade, mas a vantagem dos carros nacionais é o espaço de armazenamento. Por causa dessa mesa expansível, não há muito espaço de armazenamento. Na parte de baixo, há uma função de carregamento sem fio e dos dois lados há porta-copos, mas esse é basicamente todo o espaço de armazenamento. E aqui não é um espaço onde as coisas ficam bem presas, então é meio ruim colocar algo aqui. Então, antes de ver este carro, eu pensei, será que tem aqui? Dei uma olhada, mas essa parte também é igual ao veículo elétrico 3. Para quem precisa de mais espaço de armazenamento, os carros de categoria superior são um pouco melhores. Mas, comparado com carros importados, o espaço ainda é razoável. O banco da primeira fileira e a sensação ao sentar são boas, é bem macio e o comprimento do banco é realmente grande. Quando você compra um carro, existem opções compactas, médias e grandes, e a maior diferença está no espaço interno, que acaba sendo o comprimento do banco. Vou medir o comprimento do banco agora. Aqui tem um corte, essa parte é um pouco diferente. Comparado com o banco anterior, olha só. Olha, o banco tem cerca de 52 centímetros. Dependendo do ângulo, pode chegar a 53. Com esse tamanho, é suficiente para competir com carros de porte médio ou grande. O tamanho do banco é a maior diferença em relação ao veículo elétrico. 3. Para quem realmente vai comprar este carro, a maior diferença entre o veículo elétrico 3 e o veículo elétrico 4 é o espaço na segunda fileira. Dá para ver claramente que o banco é realmente grande. Vou medir primeiro o comprimento do banco. O banco da segunda fileira, olha só,
Olha só, o comprimento do banco da segunda fileira dá exatamente cerca de 53 centímetros. Com esse tamanho, dá para dizer que é mais ou menos o mesmo comprimento de um K5, o táxi que costumamos pegar. Vou sentar aqui. Uau, é diferente, simplesmente diferente. Tem um espaço e uma largura que não dá nem para comparar com o veículo elétrico. 3 é muito mais amplo, incluindo o ajuste do banco, é realmente muito espaçoso. Mas se tem algo que deixa a desejar, é o espaço embaixo para os sapatos. Como a bateria fica no chão, não dá para colocar os pés ali. Por isso, fica um pouco desconfortável esticar as pernas. Isso pode ser um desejo pessoal, mas em outros carros elétricos eles rebaixam um pouco o espaço no chão. Isso varia conforme a estrutura do veículo, então se for para apontar algo negativo seria isso, mas o espaço na segunda fileira é suficiente. E, basicamente, o ângulo de reclinação quando você senta é bem grande. Então, nesse nível, acho que nem precisa de uma função extra de reclinar. Vale ressaltar que, observando a lateral desse veículo, não há função de reclinar, ou seja, não possui ajuste de inclinação do encosto. Além disso, um elemento de design próximo ao pilar proporciona uma sensação de abertura de forma atenciosa. Quando você olha de dentro, por causa do espaço de porta-malas único, ele mostra esses tipos de espaços. O teto solar visto da segunda fileira não está acima dela, mas sim da primeira fileira, onde é oferecido um teto solar compartilhado. Acho que isso vai depender do gosto de cada um, mas na verdade, ao dirigir esse carro, eu vejo que ele tem uma proposta que pode ser comparada mais com o veículo elétrico, 6 do que com o veículo elétrico, 3. A maior diferença, além do preço, é a sensação de luxo. E se o carro usa sistema de 400 ou 800 volts, características específicas dos elétricos que fazem a diferença. Até agora, conhecemos o Kia Veículo Elétrico 4. Para quem está em dúvida entre o veículo elétrico 3 e o veículo elétrico 4, recomendo que experimente o veículo elétrico 4. Não é apenas uma diferença de número. Ao dirigir, você realmente sente que é um carro muito mais sofisticado. Comparando o valor deste carro com veículos a combustão, seria mais adequado comparar e testar com o K5 ou o Sonata, pois a experiência será diferente. E hoje, um dos pesquisadores me contou, discretamente, que eles realmente se esforçaram muito na questão do isolamento acústico desta vez. Então, no vídeo do test drive, vou conferir quais são as diferenças do EVPO. Daqui foi eu, Moti Gureum, ao vivo do lançamento do EVPO. Obrigado! Se este vídeo foi útil para você, por favor, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber informações precisas sobre novos carros. Obrigado!